uma nova perspectiva sobre a existência. Alguma vez você sentiu que caminha por uma jornada que não escolheu? Que acorda diariamente carregando o fardo de uma vida que parece mais te arrastar do que te elevar? E se eu dissesse que sua realidade pode ser completamente redesenhada, não no ambiente externo, mas dentro da sua própria consciência? O estoicismo, ao contrário do que muitos equivocadamente interpretam, não se trata de tornar-se insensível ou apático. Trata-se de acender uma claridade em meio ao tumulto da vida. É sobre abandonar a luta contra o incontrolável e começar a transformar corajosamente aquilo que está sob nosso domínio, nós mesmos. A verdadeira transformação da sua existência não se inicia com uma nova carreira ou um relacionamento perfeito. Ela começa com um único e discreto movimento, o realinhamento do seu pensamento. Neste conteúdo, você descobrirá 16 ensinamentos filosóficos para uma renovação completa. Não me refiro a alterações superficiais, mas a uma profunda metamorfose que se origina no invisível, nos seus pensamentos, nas suas decisões internas, na serenidade com que você opta por responder às circunstâncias. Antes de prosseguirmos, convido você a demonstrar seu comprometimento com seu próprio desenvolvimento. Registre nos comentários: hoje decido evoluir. Esta afirmação não é apenas um lembrete, é a primeira pedra fundamental do seu novo ser. A essência está no interior. Você já percebeu quantas vezes tentou arrumar o universo ao seu redor, enquanto a verdadeira desordem continuava ressoando dentro de você? Buscamos modificar o exterior, o emprego, os relacionamentos, os ambientes, sem reconhecer que o que realmente precisa de restauração reside por trás dos nossos olhos, nossa mentalidade. Epicteto nos recorda que o que genuinamente está sob nosso controle não são os acontecimentos em si, mas como os interpretamos internamente. Ou seja, não é a vida que necessita mudar, é a perspectiva pela qual a vida é contemplada. Esta distinção não é insignificante, é uma fronteira sutil, mas determinante entre uma existência vivida automaticamente e uma vida construída com propósito, entre ser subjugado pelo acaso ou ser construtor do próprio destino. Visualize um aposento na penumbra. Nele, um indivíduo circula desorientado, esbarrando em objetos, machucando-se, enfurecido com a escuridão. Ele maldiz o ambiente, brada contra as paredes, mas ninguém lhe revelou que no bolso esquerdo de sua vestimenta há uma pequena fonte de luz. Você é esse indivíduo, e sua mente é esse aposento. O que você considera ser o mundo, as injustiças, os fracassos, o caos, frequentemente não é o mundo, mas o reflexo da sua própria turbulência interna. Você não pode alterar o clima, mas pode ajustar como se prepara para enfrentá-lo. Não pode dominar o que os outros expressam, mas pode determinar o quanto isso repercute em seu interior. E, principalmente, você pode selecionar onde deposita sua atenção. A atenção é a base do ser. Aquilo que você observa se expande. Se você nutre seus dias com temor, limitação, comparação e culpabilidade, é isso que florescerá dentro de você. Mas se começar a irrigar seu terreno interior com indagações honestas, reflexões conscientes e coragem, logo algo diferente emergirá. O equívoco está em acreditar que a realidade é algo rígido, inalterável, quando, na verdade, ela é flexível como barro. O que a molda são suas convicções, seus pensamentos, suas emoções não examinadas. O que você sente não é ilusão, mas também não constitui toda a verdade. A inquietação que experimenta antes de uma decisão não é um sinal para recuar, mas um convite para investigar. Que narrativa estou contando a mim mesmo agora?
Quantas vezes você interrompeu sua própria trajetória aguardando a aprovação alheia? Quantas vezes evitou agir por receio de críticas? Quantas vezes se diminuiu porque alguém não soube reconhecer seu valor? Agora, reflita calmamente. Essas pessoas, essas vozes, essas expectativas realmente comandam sua vida ou foi você quem lhes entregou as rédeas? O estoicismo nos convida a recuperar o que foi delegado a terceiros, a condução de nossa própria vida. Você não é responsável pela conduta dos outros, não é culpado pelas angústias do passado, mas é integralmente responsável pelo que decide fazer com isso a partir de agora. A chave da transformação não está em combater o mundo, mas em reformular a maneira como você o representa internamente. Comece com perguntas silenciosas. Onde está minha atenção neste momento? Este pensamento me aproxima ou me distancia da vida que almejo? Estou interpretando isto com lucidez ou com temor? Estas indagações são espelhos. E quando você se contempla sem desviar o olhar, algo poderoso acontece. O mundo começa a responder com idêntica integridade. Você compreende que não precisa de aplausos para avançar, nem de permissão para existir, que pode viver com solidez, ainda que as circunstâncias sejam adversas. Porque a fortaleza não está no ambiente que o cerca, mas no terreno interno, sobre o qual você decide edificar. A essência está dentro de você, e nenhuma porta do mundo permanecerá trancada por muito tempo se você aprender a girá-la com consciência. A natureza das ofensas. Você já foi magoado por palavras que objetivamente não possuíam gume? Já sentiu a alma ferida por um olhar de desdém, um silêncio estendido ou uma expressão aparentemente inócua? Certamente, todos já vivenciamos isso. E é precisamente nesses momentos que o estoicismo nos convida a observar não o ofensor, mas a vulnerabilidade interna que ainda permitiu ser atingida. Sêneca, com sua perpétua clareza, nos lembra: não é o que foi pronunciado que nos machuca, é o valor que atribuímos àquilo que foi pronunciado. A ofensa não possui existência autônoma. Ela é um acordo que só se concretiza se você o assina. Considere isso como uma correspondência endereçada a você. Alguém redige algo cruel, fecha o envelope e o despacha. Mas quando essa carta chega, você dispõe de duas alternativas. Pode abri-la, lê-la e permitir que seu conteúdo contamine seu espírito. Ou pode simplesmente devolvê-la ao remetente, intacta. Recusar-se a aceitar a ofensa representa o ato mais radical de independência emocional existente. E observe, isso não significa ignorar iniquidades ou tolerar abusos. Significa compreender que você pode se proteger sem se contaminar. Pode atuar com firmeza sem transportar a ira. Pode afastar-se sem nutrir ódio. Quando alguém o insulta, é o equilíbrio interior dessa pessoa que está comprometido, não o seu. O comportamento de um indivíduo revela mais sobre quem ele é do que sobre quem você é. No entanto, concedemos autoridade absoluta a essas palavras, como se fossem veredictos, como se expressassem algo conclusivo sobre nossa identidade. Mas você não é o que dizem. Você é o que escolhe aceitar como verdade. E se optar por não se ofender, a ofensa perde sua potência. É fundamental recordar que muitas das nossas reações não emergem do instante presente, mas de antigas aflições, traumas não cicatrizados, narrativas internas que ainda reverberam em nós. Quando alguém o rotula de incompetente e isso provoca dor, talvez não seja pelo insulto em si, mas porque você já se percebeu assim anteriormente. A palavra apenas tocou uma ferida preexistente. A verdadeira transformação, portanto, não consiste em se tornar invulnerável, mas em se tornar íntimo de si mesmo.
Ao conhecer suas dores, você deixa de entregá-las aos outros. Ao compreender onde dói, você aprende a não permitir que toquem ali novamente. Imagine agora que você é uma fortaleza. Alguém arremessa pedras contra suas muralhas esperando que você se desmorone, mas os muros permanecem íntegros, sólidos, silenciosos. A pedra tomba, o agressor se exaure e a fortaleza persiste inabalada. É assim que você se torna inacessível, não ao se isolar do mundo, mas ao não permitir que o mundo determine seu valor. Porque sua serenidade não é negociável, sua dignidade não está à venda. Sua alma é um território sagrado e você é seu único guardião. Ao longo da existência, muitos tentarão despertar em você reações: culpa, vergonha, submissão. Mas você possui o direito e o dever de selecionar sua resposta. A liberdade filosófica não está em não sentir, está em sentir com discernimento, em não reagir por impulso, mas por consciência. Na próxima vez que alguém tentar diminuí-lo, respire profundamente e, em vez de reagir, questione a si mesmo. O que essa pessoa está revelando sobre ela própria neste momento? E então, pergunte novamente: eu realmente desejo carregar isso comigo? Porque a ofensa só existe se você decidir carregá-la. E às vezes, sua maior força está em deixar cair o que nunca foi realmente seu. O silêncio como força interior. Você já experimentou aquela necessidade urgente de se justificar, de defender sua posição, de demonstrar ao mundo que está com a razão? Existe algo em nossa natureza que se incomoda com o vazio da ausência de resposta, como se o silêncio representasse fraqueza, como se o silêncio significasse rendição. Mas o silêncio não é ausência, é presença, uma das mais poderosas. Musônio Rufo, mentor de Epicteto, compreendia o poder contido na contenção verbal. Ele transmitia que a palavra deve ser como uma espada embainhada, afiada, mas resguardada. Que falar excessivamente representa um desperdício de energia e que o silêncio não constitui um vácuo, mas um refúgio onde a sabedoria repousa. Habitamos uma época em que todos se manifestam incessantemente. Todos possuem um parecer. Todos desejam ter razão. Todos querem triunfar em debates que não compensam a tranquilidade que se sacrifica neles. Porém, o estoicismo nos proporciona uma alternativa. O caminho do autodomínio, a habilidade de selecionar o instante apropriado para atuar e, ainda mais significativo, o momento adequado para permanecer calado. Quantas vezes você concluiu uma interação arrependido por ter falado demasiadamente? Quantas vezes respondeu por impulso e, ao recuperar a serenidade, percebeu que poderia ter optado pela tranquilidade? Expressar-se pode ser uma reação instintiva. Calar-se é uma decisão consciente. Imagine um rochedo em meio a um temporal. Os ventos bramem, a precipitação golpeia, os relâmpagos ecoam, mas o rochedo continua firme, silencioso, imperturbável. Você pode personificar esse rochedo. Pode permitir que a tormenta se esgote tentando desestabilizá-lo enquanto seu espírito permanece íntegro. O autêntico silêncio não é ausência de som, é ausência de ego. É não sentir necessidade de responder a tudo, não se perturbar com tudo, não reagir a tudo, porque quando você se conhece profundamente, quando está íntegro interiormente, não precisa comprovar nada para ninguém. Seus atos comunicam, sua presença comunica, sua serenidade comunica mais intensamente que qualquer argumento. O silêncio também funciona como um espelho. Quando você não retalia, o outro enxerga a si mesmo. Quando você não alimenta a provocação, ela se esvai. Quando você não responde à toxicidade, ela retorna para quem a emanou. E não confunda silêncio com subserviência.
Silêncio não representa fraqueza, é tática, é potência concentrada, é sabedoria que seleciona o momento apropriado para agir. O estoico é aquele que aprende a não reagir instantaneamente, mas a contemplar, a discernir o que vem do exterior e o que nasce do interior, a distinguir o que necessita ser expresso do que necessita apenas ser assimilado. Fundamentalmente, a necessidade de responder a tudo origina-se da insegurança. O silêncio, inversamente, nasce da confiança, de saber que você não é aquilo que outros pensam, nem o que eles expressam. Você é o que decide ser no íntimo, no reservado, na firmeza de quem não se dobra ao barulho. Portanto, na próxima ocasião em que alguém tentar provocá-lo, experimente não replicar. Respire, observe, mantenha-se silencioso, sinta o vigor que cresce dentro de você quando não precisa pronunciar nada, quando simplesmente existe, porque há uma maneira de vencer sem combater. E ela se inicia quando você descobre que o silêncio, quando cultivado com consciência, não é ausência, é domínio. Domine a tempestade interior. Você já experimentou a sensação de abrigar uma tempestade permanente internamente? 1. Conflito entre o que você deseja realizar e o que sente, entre o impulso de gritar e a necessidade de preservar a calma, entre a vontade de escapar e a responsabilidade de persistir. Esse conflito não indica fraqueza, é um chamado. O estoicismo não rejeita as emoções, não sugere que você deva ser impassível. Ao contrário, ele lhe ensina a ser como o oceano profundo, agitado na superfície, mas estável nas profundezas. Porque controlar o que sente não significa extinguir a chama, é aprender a direcioná-la, é converter o incêndio em calor que aquece, não em fogo que destrói. Zenão, o fundador da escola estoica, compreendia que o maior campo de batalha é o interior, que o verdadeiro poder não consiste em dominar os outros, mas em vencer os confrontos invisíveis que travamos dentro de nós mesmos. Você já notou como frequentemente o que te fere não é o acontecimento em si, mas sua interpretação sobre o ocorrido, o julgamento, a narrativa que sua mente elaborou? Porque antes que algo nos machuque externamente, é necessário que tenha encontrado uma vulnerabilidade interna. É nesse ponto que você começa a recuperar o controle. Quando percebe que não precisa reagir impulsivamente, que pode pausar, respirar, sentir e selecionar uma resposta mais elevada. Dominar a tempestade interior é começar a se observar como quem contempla uma fogueira. Você não extingue as chamas com desespero, aproxima-se com respeito, compreende-as, aprende a administrá-las com prudência. A ira, a ansiedade, o medo não são adversários, são mensageiros. Eles indicam onde ainda existe algo não solucionado, onde há um ponto cego, uma antiga ferida, uma insegurança que necessita de cura. A maioria das pessoas vive subjugada por si mesma. São comandadas por emoções que não compreendem, por traumas nunca enfrentados, por reações que repetem como se fossem inevitáveis. Mas eles não são inevitáveis. Você pode mudar. E mudar não significa deixar de sentir. Significa aprender a conduzir, a reconhecer o momento em que está prestes a explodir e escolher não fazê-lo. A perceber quando está sendo arrastado pela ansiedade e decidir permanecer centrado. Imagine agora um navio em meio a um mar turbulento. Os ventos são intensos, as ondas elevadas, mas o comandante não abandona o leme. Ele se ancora na direção, mantém a visão no horizonte e guia a embarcação com determinação. Você é esse comandante, sua mente é esse mar, e a direção que escolhe seguir determinará onde chegará. Dominar a si mesmo assemelha-se a domesticar um animal indomado.
Inicialmente ele resiste, mas com paciência, prática e persistência, ele aprende a confiar, a acompanhar, a harmonizar-se. O mesmo ocorre com sua mente. Você não a controla com imposição, mas com presença, com constância, com escolha consciente. Cada vez que você resiste ao impulso e opta pela racionalidade, está fortalecendo esse músculo invisível do autodomínio. Está demonstrando a si mesmo que é superior ao que sente, que sua consciência não é subordinada à emoção, mas orientadora dela. E isso transforma tudo, porque um indivíduo que se domina pode atravessar qualquer turbulência mundana. Pode sofrer traição, crítica, pressão, mas não perde seu rumo, porque a tempestade pode estar externamente, mas internamente prevalece a tranquilidade. Estabeleça limites ou perca a si mesmo. Você já sentiu que está sendo dissolvido dentro de suas próprias relações? Que quanto mais cede, mais é desconsiderado. Que quanto mais tenta preservar a harmonia, mais se desintegra. Isso acontece porque onde não há delimitação, não há identidade. Onde não há fronteira, tudo se confunde. E o que lhe pertence transforma-se em território desprotegido. Confúcio nos oferece um princípio elementar e direto. O respeito nasce internamente. Se você não se venera, ninguém será instruído a venerá-lo. O mundo não compreende declarações isoladas. Ele entende atitudes, decisões, limites. Estabelecer limites representa um dos atos mais profundos de autoconhecimento, porque para demarcar uma linha, você precisa saber onde finaliza, onde sua vitalidade começa a ser drenada, onde sua essência começa a ser deformada. Frequentemente confundimos amor com disponibilidade ilimitada. Consideramos que ceder constantemente é indicativo de maturidade, mas existe uma diferença fundamental entre ser compreensivo e ser cúmplice da própria desvalorização. O primeiro é manifestação de nobreza, o segundo é evasão de si mesmo. Você não foi concebido para satisfazer a todos. E quem tenta abraçar o universo com braços permanentemente abertos, inevitavelmente sucumbe ao esgotamento. Imagine que você é uma residência bela, sólida, repleta de aposentos luminosos. Mas se mantiver todas as entradas desimpedidas continuamente, qualquer um poderá adentrar. Alguns demonstrarão gratidão, outros subtrairão seus pertences. E ao término do dia, você estará tentando compreender onde se foi sua serenidade. A inexistência de limites gera confusão nos demais e principalmente em você. Começa a experimentar culpa por não suportar, por não conseguir ser completo para todos, por desejar dizer não e não conseguir. Mas a culpa não provém da recusa. Origina-se de ter aceitado por tanto tempo o que no íntimo já lhe causava sofrimento. Você não necessita justificar-se por preservar seu espaço. O que você sente possui valor, seu tempo tem importância, sua energia tem limite, e toda vez que se sacrifica em nome de uma aceitação jamais alcançada, afasta-se mais um passo de sua essência. Negar é afirmar-se. E você pode fazer isso com firmeza e delicadeza simultaneamente. Pode impor uma demarcação sem erguer uma barreira. Pode eleger o silêncio sem cultivar ressentimento. Pode distanciar-se sem necessitar odiar. Limite não é rejeição, é definição. Quando você determina até onde alguém pode avançar, está, na verdade, estabelecendo até onde você pode permanecer íntegro. Isso é mais que autodefesa, é amor próprio. Não aguarde que as pessoas o respeitem por intuição. O respeito emerge da nitidez, da maneira como você se posiciona, das ocasiões em que opta por não se silenciar diante do desconforto, das vezes em que reconhece o mal-estar como indicação de que algo precisa ser transformado. Confúcio nos adverte:
Quando você se respeita, os outros aprendem com seu exemplo. Percebem que existe ali uma alma que se considera com seriedade, que não negocia o fundamental, que está disposta a perder a aprovação de muitos para manter a integridade perante o espelho. Então examine sua vida agora. Onde seus limites estão sendo desconsiderados? Onde você está se anulando em nome da harmonia? Onde está sendo gentil com os outros, mas severo consigo? Talvez seja momento de reconstruir as fronteiras do seu jardim interior, de podar o excesso, de erguer cercas simbólicas, de proteger a si mesmo com dignidade. Porque se você não se proteger, ninguém o fará. E o que você perderá nesse processo não é a afeição dos outros, é o fardo de uma expectativa que nunca lhe pertenceu. Não alimente os pensamentos que te desgastam. Você já notou como determinados pensamentos se repetem dentro de você como um disco arranhado. Situações antigas, palavras que te feriram, medos que nunca se materializaram, mas que te visitam como se fossem concretos. O que talvez você desconheça é que cada vez que acolhe um pensamento destrutivo, está nutrindo um adversário invisível que se expande dentro da sua mente. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu que a alma se transforma naquilo que contempla. Em outras palavras, aquilo que você focaliza, internaliza, repete e acredita se converte em sua paisagem interior. E como sabemos, o que está internamente molda o que percebemos externamente. Pensamentos negativos não são meras distrações, são sementes, e quando você os irriga com atenção e temor, eles se enraizam, desenvolvem-se e ocupam o espaço da sua lucidez. Você deixa de visualizar as oportunidades porque apenas distingue as ameaças. Deixa de acreditar em si porque apenas escuta as vozes que questionam. O estoicismo não nega a existência dos pensamentos difíceis, mas nos convida a selecionar com propósito quais acolheremos. Imagine sua mente como um santuário sagrado, tranquilo, potente. Agora imagine que você mantém a entrada desimpedida e qualquer um pode adentrar. Um pensamento de insegurança, outro de comparação, outro de ressentimento. Logo, esse santuário se converte em mercado ruidoso, desordenado, caótico. É por isso que os estoicos nos instruem a vigiar o que ingressa. Nem tudo o que pensamos é verdadeiro, nem tudo o que sentimos merece ser cultivado. Você não é prisioneiro dos seus pensamentos. Você é o guardião da sua atenção. Existe uma prática silenciosa e transformadora que poucos conhecem: a observação sem identificação. Quando um pensamento sombrio emergir, observe-o como quem contempla uma nuvem transitória. Reconheça sua presença, mas não se apegue a ela. Permita que passe. Ela não constitui sua essência. Quantas vezes durante o dia você repete expressões como "eu não sou capaz", "isso não será bem-sucedido", "ninguém se importa"? Essas palavras não são apenas sons internos, são instruções, e seu cérebro está registrando tudo. Ele obedece ao que você comunica a si mesmo frequentemente, mas você pode alterar o script. Pode substituir o "eu não consigo" por "ainda estou aprendendo". Pode trocar o "sempre erro" por "estou em evolução". Essas mudanças não são superficiais. Elas reprogramam sua alma. Se a alma se torna o que contempla, então opte por contemplar o que te fortalece. Reflita sobre a coragem, a resiliência, o que já superou, o que já construiu, mesmo com receio. Cultive a memória da sua força, não das suas quedas. E nos momentos mais desafiadores, quando a mente parecer um campo de batalha, recorde-se, você pode escolher não combater, pode simplesmente respirar, sentir, acolher e então, com serenidade, reorientar sua atenção.
Porque a energia que você dedica aos pensamentos é o que os sustenta, e a mente faminta se sacia de qualquer substância, até do que te destrói. Transforme sua mente em um jardim e seja criterioso com o que planta ali. Remova as ervas daninhas com delicadeza, irrigue o que floresce, permita que a luz penetre e gradualmente você perceberá que a alma, quando bem conservada, não mais implora por paz, ela se torna paz. A dor também é um chamado. Você já evitou algo dentro de si? Um sentimento incômodo, uma lembrança dolorosa? Todos nós, em algum momento, tentamos suprimir o que causa sofrimento. Nos distraímos, nos ocupamos, nos silenciamos, mas a dor, quando ignorada, não se extingue. Ela se transforma em sintomas, em ansiedade, em exaustão profunda, em uma sensação estranha de que algo está ausente, mesmo quando tudo aparenta estar em ordem. Rufo, poeta e estoico, nos proporciona uma abordagem diferente. Ele afirma que, onde reside a dor, aí está o campo da cura, da transformação. Isso significa que a dor não representa uma punição, mas uma mensageira. Ela não surge para castigá-lo. Ela aparece para indicar onde ainda existe algo sensível dentro de você que necessita ser observado. O estoicismo compreende essa concepção de forma pragmática. Não se trata de procurar o sofrimento, mas de aceitá-lo como componente inevitável do processo de desenvolvimento. A vida não é constituída apenas de decisões conscientes. É composta também das feridas que transportamos e da maneira como optamos por tratá-las. Você já observou como certas dores se replicam? Como você atrai os mesmos tipos de conflitos, os mesmos vazios, os mesmos ciclos? Isso ocorre porque há algo que ainda não foi confrontado. A dor se reitera até que você esteja preparado para enfrentá-la sem evasão. E enfrentar não significa racionalizar, significa sentir, estar presente. Permitir que a dor o atravesse sem destruí-lo. Permitir que ela o instrua sobre o que ainda precisa ser transformado. Imagine agora que sua dor é uma chama. Sim, ela queima, mas também ilumina. Se você fugir da chama, continuará tropeçando na obscuridade, mas se você se sentar diante dela em silêncio e permitir que ela revele o que está oculto, algo sagrado acontece. Você se reconecta com sua própria verdade. A dor mostra onde você ainda se trai, onde se calou quando desejava gritar, onde se apagou para se adequar, onde se abandonou para ser aceito. Ela é frequentemente a bússola mais sincera que possuímos. Porque não mente, ela aponta o que ainda está desalinhado entre o que você vive e quem você realmente é. Em vez de tentar amortecer a dor com diversões passageiras, experimente escutá-la atentamente. Questione o que ela busca revelar. Indague sobre o que necessita cura. E então, avance junto a ela, não em oposição. Isso porque toda experiência, dolorosa, quando recebida com plena atenção, transforma-se em conhecimento profundo. A pessoa verdadeiramente forte não é aquela incapaz de sentir, mas sim quem vivencia intensamente cada emoção sem se deixar submergir. É alguém capaz de derramar lágrimas silenciosas, enquanto continua sua jornada com olhos atentos. É quem compreende que existem ensinamentos que só podem ser absorvidos na escuridão. Por isso, quando o sofrimento se apresentar novamente, não o encare como adversário. Considere-o um professor. Dedique-lhe tempo. Encare-o diretamente. Preste atenção à sua mensagem. Você perceberá que existe um potencial adormecido em seu interior, aguardando ser despertado precisamente onde mais lhe aflige, pois o sofrimento é temporário, e quem o enfrenta corajosamente descobre do outro lado uma versão de si mesmo que jamais seria revelada de outra maneira. Tópico 8.
Resguarde-se de pessoas que diminuem seu brilho interior. Você já experimentou aquela exaustão interior sem ter realizado qualquer esforço físico? Já finalizou uma interação ou saiu de um encontro sentindo-se internamente esvaziado, como se, ao invés de uma troca energética saudável, tivesse ocorrido um esvaziamento? Isso não é sensibilidade excessiva nem exagero. É um sinal que sua essência tenta lhe comunicar. Plotino, pensador da antiguidade, oferece-nos uma metáfora esclarecedora. Não se consegue descontaminar a água enquanto sua nascente permanece intoxicada. Isso significa que você pode realizar todos os procedimentos de autocuidado possíveis, meditar, registrar seus pensamentos, buscar autoconhecimento, mas se permanecer rodeado por indivíduos que contaminam seus dias com pessimismo, jogos psicológicos ou desrespeito, sua clareza mental será efêmera. A filosofia estoica nos convida à observação. Observar sem condenações, mas com completa sinceridade. E existe uma verdade que poucos têm a coragem de reconhecer. Nem toda presença em nossa vida é benéfica. Algumas são venenos de ação gradual. Algumas nos causam enfermidades sem sintomas evidentes, ferimentos internos sem sangue visível. E o mais perigoso, nos habituamos a elas. Começamos a considerar normal terminar exaustos, sentir-nos diminuídos, carregar um desconforto sutil, porém constante. Isso se incorpora à rotina. Torna-se o padrão aceito. Mas chega um momento em que nosso organismo e espírito não suportam mais o peso de uma convivência prejudicial. Surgem então os sinais: insônia, ansiedade aparentemente injustificada, desmotivação persistente, sensação de desconexão consigo mesmo. É necessário questionar-se: quais ambientes tenho frequentado? Quais vozes permito que ecoem em meu interior? Quem são aqueles que me cercam? Pessoas que me relembram da minha luminosidade ou que me acostumam com a penumbra? Existem amizades nascidas da dor e que nela se mantêm. Relacionamentos que persistem não por amor genuíno, mas por interdependência emocional pouco saudável. Vínculos familiares mantidos por culpa, não por genuíno carinho. Parcerias que funcionam apenas quando você se silencia, anula-se ou se molda excessivamente. Mesmo assim, você permanece por receio, por apego, por hábito. Mas toda permanência tem seu custo. E se você não estiver disposto a pagá-lo conscientemente, acabará pagando com sua vitalidade essencial. Não se trata de cortar relações impiedosamente, mas de reconhecer que seu ser é como uma residência sagrada, e nem todos merecem habitá-la. Trata-se de compreender que distanciar-se de quem lhe causa mal é um ato de lealdade consigo mesmo. É entender que preservar sua tranquilidade não configura egoísmo, mas responsabilidade pessoal. Imagine-se como uma vela acesa, na escuridão. Sua luz é delicada, mas firme. Agora considere as correntes de ar ao redor. Uma crítica aqui, uma brincadeira ofensiva ali, uma exigência mascarada de afeto acolá. Gradualmente sua chama oscila, até que um dia, imperceptivelmente, ela se extingue. E você se pergunta por que está tão imerso na escuridão quando antes conseguia enxergar com nitidez. A resposta está naquilo que você tolerou silenciosamente. Plotino nos adverte: enquanto a nascente estiver contaminada, qualquer esforço para purificar a água será inútil, e a nascente, neste contexto, é seu ambiente emocional. São as pessoas que você escuta diariamente, com quem compartilha intimidades, sonhos, temores e incertezas. Se essas pessoas não sabem preservar o que há de mais valioso em você, sua introspecção, sua autenticidade, sua vulnerabilidade, então não merecem permanecer no centro da sua existência. O praticante da filosofia estoica compreende
Que viver bem é, antes de tudo, um exercício de proteção. Não proteção contra as ameaças externas, mas contra os vazamentos da própria alma. Ele reconhece que a virtude se fortalece no ambiente adequado e que existem conflitos que só podem ser vencidos com distanciamento. Você não precisa justificar seu afastamento. Não precisa convencer ninguém dos motivos. Basta reconhecer que sua luz interior vale mais que qualquer companhia que insista em ofuscá-la. Assim, hoje, observe ao seu redor e depois observe seu interior. Se houver desconforto, se houver sofrimento, dê atenção. Sua essência sabe quando está sendo invadida, e quando você aprender a proteger sua luz, ela deixará de oscilar e começará, finalmente, a iluminar seu caminho. Tópico 9. Aceite a realidade antes que ela o destrua. Quantas vezes diante de uma perda você sofreu não apenas pela ausência, mas pela ideia de que aquilo jamais deveria ter ocorrido? Quantas vezes, perante um equívoco, o sofrimento maior não surgiu do erro propriamente dito, mas da interpretação que sua mente elaborou a respeito? Pirro, um dos fundadores do ceticismo filosófico, nos legou uma percepção valiosa. O que nos perturba não é o acontecimento em si, mas a avaliação que fazemos sobre ele. Não é a circunstância real que nos devasta, mas nossa resistência a aceitá-la que nos debilita. A dor existe, isso é inevitável, mas o padecimento persistente e duradouro frequentemente representa uma decisão tácita, nutrida por pensamentos. Como isso é injusto, ou isso não deveria estar acontecendo comigo. O estoicismo nos propõe uma forma revolucionária de liberdade. Aceitar profundamente a realidade como ela se apresenta, não como submissão passiva, mas como lucidez mental. Como alguém que cessa de combater contra a correnteza para descobrir como nadar harmoniosamente com ela. Como quem compreende que o domínio total sobre a existência é meramente ilusório e que a verdadeira potência reside na capacidade de adaptar-se inteligentemente. Aceitar não significa conformar-se passivamente, significa interromper o desperdício de energia combatendo o que já está estabelecido, redirecionando assim esse potencial para aquilo que pode efetivamente ser modificado. Visualize um cenário de confronto onde você luta vigorosamente contra o vento. Grita, empurra, esgota-se, mas o vento permanece imperturbável porque ele não se opõe a você. Ele simplesmente existe. Quando você interrompe essa luta infrutífera, começa a perceber que o vento pode ser utilizado a seu favor, pode impulsionar suas velas, pode transportá-lo mais adiante. A resistência gera frustração. A aceitação cria oportunidade para a ação consciente. Quantas vezes você já ficou imobilizado tentando compreender por que isso aconteceu comigo? E se em vez dessa indagação, você começasse a questionar: o que posso extrair de aprendizado com esta situação agora? Ou como posso agir com integridade a partir do que existe? Há situações irreversíveis, a partida definitiva de alguém querido, uma decisão equivocada, um relacionamento que se encerrou, uma desilusão marcante, mas sempre existe algo que pode ser construído com o que permaneceu. Há sempre uma possibilidade germinativa em terreno aparentemente estéril. Você não precisa apreciar o ocorrido, mas necessita cessar sua luta contra aquilo que é imutável. A serenidade não reside na inexistência de dificuldades, mas na clareza de aceitá-las como componentes da trajetória. O universo não interromperá seu movimento porque você não está preparado. A existência não lhe poupará apenas porque você recusa sentir. E o tempo não retrocederá para retificar erros passados. Entretanto, tudo isso representa uma dádiva disfarçada. Porque quando você se entrega à realidade com amadurecimento,
algo novo começa a florescer internamente. Uma tranquilidade incomum, uma fortaleza silenciosa, uma lucidez que afirma: consigo lidar com isto. O praticante da filosofia estoica não espera que a vida seja equitativa. Ele compromete-se a ser justo mesmo em meio a uma existência imperfeita. Ele não exige que o mundo se transforme. Ele próprio se modifica para navegar melhor dentro dele. Aceitar a realidade constitui um ato de bravura, é declarar sua preferência pela verdade em detrimento da ilusão, pelo movimento em vez da estagnação, pela liberdade de ação em lugar do aprisionamento da resistência. E uma vez que você interrompe seu embate contra o que existe, começa a utilizar essa realidade como matéria-prima para sua evolução. Porque o que verdadeiramente o destrói não é o acontecimento em si, mas o quanto você se recusa a liberar o que já transcorreu. Tópico 10. Você está se transformando naquilo que repete. Você já se flagrou repetindo as mesmas expressões para si diariamente? Frases como "não consigo realizar isso" ou "isso é excessivamente complexo". Já observou como, mesmo quando as circunstâncias se alteram, você permanece estagnado no mesmo estado emocional? O que poucos percebem é que, com o passar do tempo, essas afirmações tornam-se fundamentos e você edifica com elas o ambiente onde habitará internamente. Um espaço confinado, sombrio, sem aberturas para novas possibilidades. No entanto, foi você quem o construiu através de repetições silenciosas. Aristóteles nos recorda que não somos definidos por grandes decisões isoladas, mas pelo que reiteramos quando ninguém observa. Você não se torna valente em um único ato heróico. Torna-se valente ao enfrentar pequenos desconfortos cotidianamente. Você não adquire autoconfiança apenas ao conquistar algo, mas ao escolher repetidamente não se desvalorizar. O cérebro não distingue entre o que é factual e o que é reiterado. Se você nutre uma ideia por tempo suficiente, ela deixa de ser uma suposição e transforma-se em convicção. E uma vez estabelecida como convicção, ela passa a conduzir sua existência. Determina como você interpreta o mundo. O estoicismo nos convida a observar esses ciclos, a romper com o automatismo, a reconhecer que muitos dos nossos padrões não representam mais escolhas conscientes, mas vícios emocionais. E que liberdade autêntica não consiste em fazer tudo o que se deseja, mas perceber que você não está refém do que se habituou a pensar. A indagação necessária é simples, porém poderosa. O que em mim está sendo nutrido diariamente? E a resposta encontra-se nos pequenos detalhes, nos pensamentos que surgem ao despertar, nas emoções que você normaliza, nas justificativas que repete para evitar a ação. Você pode almejar uma existência mais leve, mas alimenta o sentimento de culpa cotidianamente. Pode aspirar ao amor verdadeiro, mas reitera que não merece ser amado. Pode sonhar com coragem, mas repete que teme tentar. Assim, forma-se o distanciamento entre o que se deseja e o que se vivencia. Mas existe uma solução, e ela inicia com a interrupção consciente da repetição. Interrupção não significa negação, representa presença. Ocorre quando você detecta aquele pensamento familiar emergindo. Não vai funcionar. E em vez de prosseguir com ele como habitualmente, você faz uma pausa e seleciona algo novo. Ainda não tentei com toda a minha capacidade. Essas interrupções não são mágicas, mas são revolucionárias. Criam aberturas na prisão mental, e por essas fendas penetra a luminosidade. Luz de possibilidade, de alternativa, de consciência. O estoico não aguarda sentir-se motivado para agir.
Ele age mesmo com receio, mesmo com incerteza, porque compreende que, ao repetir a ação correta dia após dia, está reescrevendo seu próprio destino. Está se tornando o tipo de pessoa que aspira a ser, não de maneira teórica, mas concreta. E você, o que tem realizado, pensado ou sentido diariamente? Que tipo de ser humano está modelando com suas repetições imperceptíveis? Não há neutralidade nesse processo. Ou você cultiva a si mesmo, ou se abandona progressivamente a cada dia. Portanto, observe-se com coragem, não para culpabilizar-se, mas para recuperar o controle. Modifique o padrão, interrompa o automático, reinicie o roteiro e, sobretudo, opte por repetir aquilo que o aproxima do seu centro, da sua lucidez, da sua fortaleza. Porque você não é o que sente isoladamente, é o que insiste em sentir. Não é o que pensa ocasionalmente, é o que pensa reiteradamente. Não é o que deseja com intensidade, é o que constrói com perseverança. Tópico 11. Volte ao presente antes que tudo passe. Você já notou como raramente está onde seu corpo se encontra? Está no ambiente profissional, mas mentalmente lidando com questões domésticas. Está em casa, mas revivendo falhas passadas. Está em momento de descanso, mas preocupado com pendências futuras. Constantemente em trânsito, nunca em presença. Lucano, estoico de espírito poético, nos lembra que o presente é efêmero, mas também é tudo o que possuímos. O passado assemelha-se a uma fotografia desbotada, o futuro a uma névoa densa, e o presente, esse tênue fio de existência, é onde reside a vida. Você pode desfrutar de saúde, amor, recursos financeiros, liberdade, mas se não souber habitar o agora, nada disso terá verdadeiro sabor, porque a presença é o que transforma o comum em sagrado. O que confere profundidade ao instante, o que torna a existência autêntica. Mas o presente exige silêncio. Ele não clama atenção, não compete. Ele aguarda que você faça uma pausa, que respire conscientemente, que sinta o contato com o solo, que observe com seus próprios olhos e não através das lentes da pressa ou da inquietação. O estoicismo não nos convida à evasão, mas a imersão. Estar no presente não significa negar o passado nem ignorar o futuro. É reconhecer que somente se pode transformar o tempo quando se vivencia plenamente o instante atual, que não existe virtude possível sem atenção plena, que a clareza mental só emerge onde há presença. E ainda assim persistimos em nossa corrida incessante. Vivemos como se o agora fosse um obstáculo para nossas aspirações, quando na realidade ele constitui a ponte para tudo. Quantos momentos você perdeu por estar mentalmente ausente? Quantas conversas significativas se converteram em mero ruído? Quantas belezas singelas passaram despercebidas? A mente que vive desconectada do presente torna-se um campo de batalha. Ansiosa pelo que pode acontecer, amargurada pelo que não pode ser modificado, incapaz de repousar, de expressar gratidão, de simplesmente existir. E imagine que sua vida é uma chama. Se você a contempla com atenção, ela dança, aquece, ilumina, mas se a ignora, ela se extingue gradualmente. E você passa a existir na obscuridade, buscando respostas em todos os lugares, exceto no único espaço onde a resposta sempre esteve: o agora. Estar presente constitui um exercício cotidiano. Começa ao despertar, quando você opta por não se entregar imediatamente à avalanche de pensamentos. Prossegue nas pequenas pausas, no café saboreado com atenção, no semblante de quem você ama sendo verdadeiramente visto, no toque que não é distraído, no silêncio que não gera desconforto, mas acolhimento. O estoico vive com firmeza no presente. Ele não lamenta o passado, nem sofre antecipadamente.
Ele transforma o instante em seu santuário e ali age com integridade, escuta com profundidade, ama com plenitude. Portanto, se você sente que está se perdendo, detenha-se, feche os olhos, respire conscientemente. Perceba o corpo, os sons circundantes, a vida pulsando não como algo abstrato, mas como este momento específico, este exato instante, solicitando ser vivenciado antes que transcorra, porque tudo passará, mas o que for, experimentado com presença, transforma-se em eternidade. Tópico 12. Honre o corpo que o sustenta. Você já dedicou um momento para agradecer ao corpo que carrega sua história? Ao tórax que suportou cada angústia, às pernas que continuaram avançando mesmo quando o espírito desejava interromper a jornada, aos olhos que lacrimejaram silenciosamente, mas persistiram em vislumbrar esperança onde aparentemente nada mais restava. Vivemos em uma era que exalta o desempenho, mas deprecia o repouso, que cultiva aparências, mas negligencia os sinais vitais. Acostumamo-nos a tratar o corpo como um mero instrumento, uma ferramenta a ser exigida, moldada, utilizada. Mas o corpo não representa apenas um recurso, é um santuário. E como todo santuário, necessita de cuidado, reverência, quietude. Cleantes, sucessor de Zenão, compreendia que a disciplina física não deveria constituir uma guerra contra o corpo, mas uma harmonia entre ele e a mente. Para ele, não fazia sentido desenvolver uma alma virtuosa em um organismo esgotado, nem fortalecer o físico ignorando a dimensão espiritual. Ambos, mente e corpo, deveriam progredir em concordância, sustentando idêntica direção. Entretanto, o que predominantemente observamos são almas arrastadas por corpos exauridos ou corpos em máximo rendimento, transportando mentes devastadas. A dissociação entre essas duas dimensões gera desequilíbrio. E onde há desequilíbrio, existe sofrimento silencioso. Você já reservou um momento para escutar seu corpo, para perceber o que ele tenta comunicar? O desconforto nas costas pode representar o fardo que você aceitou sem questionamento. A tensão cervical, as palavras não pronunciadas, a insônia, os conflitos internos que você não enfrentou à plena luz. Os sintomas não constituem o problema em si, são indicadores. A linguagem sutil de um organismo que anseia ser reconhecido, acolhido, respeitado. O estoicismo não dissocia o corpo da alma. Ele compreende que zelar pela alma sem atender ao corpo representa negligência. E cuidar do corpo sem nutrir a alma configura vaidade. O verdadeiro caminho é a integração. Imagine-se como um guerreiro. A mente é sua espada, mas o corpo é o braço que a sustenta. Se o braço enfraquece, a espada torna-se inútil. Se o organismo cede, a determinação desmorona simultaneamente. Por isso, toda autêntica transformação inicia com a escuta interna. O que em mim necessita descanso? O que em mim requer nutrição? O que em mim solicita movimento? E o que pede quietude? Muitos se desorientam tentando compensar no físico a aflição da alma. Exercícios extenuantes, regimes alimentares extremos, busca incessante por aprovação estética. Mas o que você verdadeiramente procura não se encontra no reflexo do espelho. Está na reconciliação com... A jornada do respeito próprio começa com a maneira como nos relacionamos com nosso corpo. Não se trata de imposição disfarçada como disciplina, mas de verdadeiro acolhimento. Os antigos sábios compreendiam que o físico reflete o mental e que exageros corporais frequentemente são expressões emocionais ignoradas. Honrar sua estrutura física representa, antes de qualquer coisa, um ato de profunda sabedoria.
Não existe necessidade de um corpo perfeito, mas sim de um que esteja presente, que ofereça sustentação para suas decisões com firmeza, proporcionando base para se reerguer após cada obstáculo, caminhando ao seu lado, não na sombra dos demais. Por isso, faça uma pausa hoje, respire profundamente, conecte-se consigo e questione-se honestamente. Que tipo de conexão venho estabelecendo com meu corpo? Ele funciona como meu parceiro ou meu cativo? Meu companheiro ou minha válvula de escape? Lembre-se que sua essência é sagrada, assim como o invólucro que a transporta, e um não consegue avançar muito sem o outro. 13º ensinamento: desvencilhe-se da dependência de validação externa. Já desistiu de algo em que acreditava simplesmente por receio das opiniões alheias? Percebeu-se ajustando suas expressões, preferências e comportamentos para se adequar a expectativas que nem são suas? Já experimentou a sensação de sufocamento ao tentar conquistar a aprovação de todos, mesmo quando isso sacrificava sua autenticidade? Essa é uma prisão invisível, porém concreta, a dependência da aceitação dos outros. Ela não se manifesta em gritos, mas em sussurros sutis, em cada hesitação paralisante, em cada autocensura silenciadora, em cada concessão dolorosa. Um filósofo menos mencionado, mas profundamente perspicaz, nos confronta com uma questão incômoda. Por quanto tempo ainda adiará sua própria grandeza, aguardando aceitação? A busca por reconhecimento é natural. Desde crianças, aprendemos a medir nossa segurança pelo reflexo que vemos nos outros. Contudo, chega um momento na vida em que continuar dependendo desse reflexo representa uma forma de autonegligência. A verdade é esta: quem vive em função da aprovação externa está constantemente traindo um pouco de si mesmo. A filosofia estoica ensina que nossa dignidade não pode estar sob controle de ninguém além de nós mesmos, que a opinião alheia não deve ser o termômetro da nossa tranquilidade, que o valor de uma ação reside em sua virtude, não em sua repercussão. É possível conquistar a admiração universal e, ainda assim, sentir-se vazio, ou ser incompreendido e, mesmo assim, caminhar com completude. O que determina isso não são os aplausos, mas o alinhamento com sua consciência. A necessidade de validação é um ciclo interminável. Hoje você precisa da aprovação do superior, amanhã do parceiro, depois dos amigos, posteriormente de milhares de desconhecidos nas plataformas digitais e, inadvertidamente, acaba vivendo uma existência que não lhe pertence. Uma vida onde cada decisão é negociada com o medo. Existe, no entanto, um caminho de libertação. E ele inicia com um gesto simples e definitivo: escolher a si mesmo, não com arrogância, mas com autonomia, não com isolamento, mas com lucidez. Escolher sua própria verdade, mesmo que isso signifique contrariar expectativas. Escolher sua própria voz, mesmo que ela inicialmente soe desafinada. Escolher sua própria jornada, mesmo que ela não seja compreendida. Visualize uma árvore crescendo em uma floresta densa. Ela não se curva para agradar as outras, mas cresce em direção à luz que percebe como sua. Resiste às intempéries, adapta-se às estações e permanece inabalável. A árvore não busca aplausos, busca raízes e por isso floresce. Assim também deve ser você. Ao romper com a necessidade de aprovação, você começa a se reencontrar, a escutar seus verdadeiros desejos, a agir com liberdade. E então descobre algo extraordinário. A verdadeira admiração surge quando você já não depende dela. Porque quem vive com integridade emana uma força silenciosa, uma presença que não precisa gritar para ser notada. Uma certeza que não depende da permissão de ninguém. Por quantas opiniões você tem adiado sua autenticidade? Por quantos olhares tem escondido sua grandeza?
A partir de hoje, lembre-se, você não está aqui para se encaixar nos moldes alheios. Está aqui para expandir-se, mesmo que isso cause receio, para crescer, mesmo que isso incomode, para viver, mesmo que isso desagrade. Sua alma não veio para ser aplaudida, veio para ser vivida em sua totalidade. 14º ensinamento. Aprenda a encerrar ciclos no momento adequado. Você já se agarrou a algo que já havia terminado apenas por medo do vazio? Já permaneceu em relacionamentos que não mais o acolhiam, em ambientes que não mais o inspiravam, em versões de si, mesmo que já estavam esgotadas, tudo por não saber ou não conseguir pronunciar, acabou. Um filósofo estoico menos conhecido, mas de profunda sabedoria, nos oferece uma verdade que muitos evitam. Tudo que começa está destinado a terminar. E quanto mais resistimos a esse fluxo natural, mais sofremos. Não é o fim em si que causa dor, mas a tentativa de manter vivo o que já não possui vitalidade. É o apego a uma forma que já não abriga a essência. É o medo de soltar o que, no fundo, já nos abandonou. O estoicismo nos ensina a encarar a impermanência com serenidade, a compreender que a maturidade espiritual está em reconhecer quando uma fase já cumpriu seu propósito, quando uma presença já não contribui, quando uma ideia, um sonho ou até um amor já não floresce mais. Manter o que já não tem vida representa carregar um peso desnecessário, comprometendo sua energia, saúde, clareza e, frequentemente, impedindo que algo novo possa emergir. Imagine que você segura uma corda. Do outro lado, algo ou alguém se distancia. Quanto mais você se agarra, mais a corda machuca sua pele, marca, fere, limita, e você persiste ali por lealdade, por história, por medo. Mas chega um momento em que a dor de soltar torna-se menor que a dor de insistir. E é nesse ponto que inicia a verdadeira liberdade, no ato corajoso de liberar o que já não cabe, de partir não por raiva, mas por respeito, não por fuga, mas pelo reconhecimento de que tudo possui um ciclo, e sabedoria é saber quando honrá-lo com um encerramento digno. Existem amizades que foram significativas, mas que se transformaram em ruído. Existem trajetórias profissionais que fizeram sentido, mas que já não sustentam sua verdade. Existem versões suas que serviram até o momento, mas que agora impedem seu desenvolvimento. Você pode partir com gratidão, pode fechar ciclos sem conflitos, pode afastar-se com leveza e, mais importante, pode seguir com a alma íntegra. O estoico compreende que apegar-se ao passado assemelha-se a tentar reter água com as mãos abertas. Quanto mais tenta segurar, mais escapa. Quanto mais tenta congelar o tempo, mais se congela interiormente. A dor do término é real, mas também purificadora. Ela limpa o caminho para o novo e, mais que isso, ensina que você é capaz de sobreviver ao vazio, que pode recomeçar, que o define não é o que termina, mas o que você constrói depois. Então hoje, observe ao seu redor e depois volte-se para dentro. O que em você já solicitou um fim, mas ainda permanece por receio? O que precisa ser concluído para que o novo possa iniciar? Partir representa um ato de amor. Amor à própria jornada, amor à própria verdade, amor ao tempo que ainda resta. E você não necessita de permissão para isso, apenas de coragem. 15º ensinamento. Transforme sua existência em um ato de consciência. Você já se questionou sobre o que a vida espera de você? Não em termos de êxito, notoriedade ou reconhecimento, mas no íntimo, no silêncio entre os compromissos, na forma como você contempla os outros, na maneira como atravessa seus próprios dias. Um dos últimos guardiões da filosofia estoica clássica nos recorda que a virtude não necessita de audiência, que o valor de uma ação está em sua justiça, não em seu impacto visível, que viver conscientemente é escolher o bem mesmo,
quando ninguém observa, especialmente quando ninguém observa. E essa talvez seja a lição mais desafiadora, a de que sua vida não deve almejar admiração, mas coerência. Não deve perseguir brilho, mas significado. Porque consciência não é apenas o que você sabe, mas quanto você vive de acordo com o que sabe. A maioria das pessoas existe de modo reativo. Acorda, corre, responde, soluciona problemas urgentes, sobrevive. E quando o dia termina, mal consegue dizer onde esteve com o coração. O corpo esteve presente, mas a alma permaneceu ausente de sua própria narrativa. Transformar a vida em um ato de consciência significa decidir estar completo em cada instante. É não permitir que os dias se acumulem como páginas em branco. É converter até os gestos mais simples, preparar uma bebida, ouvir um amigo, concluir uma tarefa, em reflexos da sua integridade. Você não controla o tempo, mas pode controlar a intenção com que o atravessa. E essa intenção transforma o ordinário em sagrado. Não se trata de buscar momentos perfeitos, mas de estar presente mesmo nos imperfeitos, de agir com clareza mesmo quando há incerteza, de permanecer justo mesmo quando não há reconhecimento, de ser completo mesmo nas pequenas coisas. Imagine sua vida como um manuscrito sendo escrito agora. Cada escolha sua é uma frase, cada palavra uma marca, e ao final, tudo o que restará será o rastro da sua consciência. O que você fez com o que sabia, o que você deixou nas pessoas, o que você recusou-se a comprometer dentro de si. O estoico não vive por impulso, ele vive por direção. E essa direção nasce de uma escolha silenciosa, a de não trair a si mesmo, nem por pressa, nem por medo, nem por conveniência. Fazer da vida um ato de consciência é proporcionar um desfecho digno à jornada que começou quando você escolheu despertar. É não permitir que o tempo o utilize, mas fazer dele um terreno fértil, onde cada ação sua seja uma semente de algo maior. E se hoje fosse o último dia, que frase você estaria escrevendo? Que valor estaria cultivando? Que decisão estaria tomando? A resposta sincera a essas questões define o que você está fazendo com sua única existência. E quem opta por viver conscientemente não necessita de promessas, apenas de presença. Porque tudo que é justo permanece, e tudo que é vivido com verdade já é eterno. Espero sinceramente que esta mensagem tenha lhe agregado valor. Quero felicitá-lo genuinamente por ter chegado até aqui e concluído esta reflexão. Isso demonstra seu desejo de evoluir como indivíduo. Se apreciou este conteúdo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, escreva gratidão. Assim saberei que acompanhou até o final. Se ainda não faz parte desta comunidade, o que está esperando? Junte-se a nós agora. A filosofia estoica está repleta de ensinamentos como estes, aplicáveis ao nosso cotidiano. Portanto, encorajo você a seguir explorando essa filosofia para ampliar seus conhecimentos. Esta jornada de autodesenvolvimento, através dos princípios estoicos, tem muito mais a oferecer para a sua vida. Continue buscando sabedoria nas pequenas e grandes lições que essa antiga filosofia nos proporciona, pois cada ensinamento tem o potencial de transformar sua perspectiva e fortalecer sua resiliência diante dos desafios cotidianos. A prática constante desses princípios gradualmente molda um caráter mais equilibrado e consciente. Aguardo nosso próximo encontro para compartilharmos mais reflexões valiosas sobre essa sabedoria atemporal. Até breve.